gente, tudo bem? Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o surgimento do conceito de raça para poder ter base para as nossas discussões a respeito do racismo. Então, a gente vai falar sobre a origem, né, do conceito de raça e a crença que legitimou a ideia de que determinados sujeitos, por sua aparência, seriam inferiores. E trouxe até hoje, até o século XXI, esse problema que nós entendemos e chamamos de racismo, né? Estamos vivendo um momento bem conturbado. Os Estados Unidos acabou de passar por um grande levante por conta do assassinato de um homem negro por um policial. No Brasil, a gente também, mais uma vez, passou por o assassinato de uma criança. Foram 6 crianças no ano de 2019 e já começamos 2020 com o assassinato de uma criança negra periférica dentro da sua casa. Só que isso não é uma exceção, isso é uma regra. Nós sabemos que o Brasil sofre com o genocídio da população negra periférica. Isso foi alertado inclusive por órgãos mundiais. Não é só uma leitura que nós temos dentro do Brasil. E o racismo dentro da sociedade brasileira, ele é intenso, ele é latente. Mas o fato de nós termos uma tradição de esconder e de velar essas relações racistas, e tivemos até teóricos que falaram sobre a democracia racial, que nós seríamos um país com democracia racial, invisibilizou uma luta que é muito importante e uma questão que tira vidas. O racismo mata pessoas no Brasil. Matou historicamente, continua matando todos os dias. Então nós precisamos muito falar disso. As teorias de raça, né, a ideia da superioridade de um povo sobre outro, elas surgem no momento ali das grandes navegações no século XVI, quando os europeus estão saindo da Europa, buscando novos territórios para sua exploração. Nesse momento, a gente vai estar começando a passar do teocentrismo para o antropocentrismo, ou seja, de um mundo focado na religião para um mundo focado na ideia do homem como centro do universo, que depois traria à luz a ciência. O racismo, as teorias raciais, elas surgem no contexto religioso e quando o mundo se transforma e se torna antropocêntrico, elas se tornam teorias científicas. E eu quero falar um pouquinho sobre essas teorias para vocês. As primeiras teorias vão surgir na ideia, numa interpretação bíblica que alguns indivíduos ainda têm hoje da maldição de Cã. O que seria essa história? Noé, depois do dilúvio, né, tem lá a história da Arca de Noé, que teria salvado, enfim. Noé, depois do dilúvio, teria ali seus 3 filhos e um deles era Cã. Um dia, o Noé se embriagou de vinho e dormiu nu. E o Cã encontrou seu pai na sua tenda, sem roupa e embriagado e desacordado. Em vez de cobrir o corpo do pai, Cã teria ido aos seus irmãos e feito uma brincadeira, uma zombaria, contado o despudor do seu pai. E aí os irmãos teriam coberto o pai, sem olhar para aquela nudez, né? Porque a questão da nudez do corpo era absolutamente opressiva, né, no período medieval, e a gente tá falando exatamente do momento ali de transição desse período, quando essa ideia da maldição de Cã vai ser usada para justificar o racismo, né? A história já existia, mas o uso dela para justificativa do racismo é ali. E aí eles vão se aproveitar então dessa mentalidade do absurdo que é um sujeito zombar da nudez do outro, expor o corpo do outro, enfim. Quando Noé acordou, ele ficou muito, muito bravo e amaldiçoou Cã, dizendo que ele seria servo dos servos, ou seja, que ele seria sempre subserviente a alguém, seria uma maldição. Cã teria ido embora e aí há estudos, há teorias que apontam que Cã teria ido morar ali pelo Oriente Médio ou pelo território africano, e daí vem uma interpretação que até um tal deputado aí, que eu não vou falar nada, um pastor que era deputado há uns anos atrás, aí uns 7 anos atrás, deu uma declaração falando que de fato a África amarga tantos problemas e os seus descendentes amargam tantos problemas porque eles ainda estão pagando pela maldição de Cã. Ou seja, essa ideia religiosa de uma interpretação bíblica que criaram, ela justificou
a escravidão e a exploração dos povos africanos e povos nativos americanos. Porque quando os portugueses chegam aqui, eles também vão tratar os indígenas como negros, né? Na realidade, os europeus vão passar a ter a seguinte leitura: todo mundo que não se assemelhasse a eles era negro. Então, os africanos eram negros e os indígenas, eles vão descrever nos documentos históricos como os negros da terra. Tá? Então, todos esses negros seriam, então, os amaldiçoados por Cã e deveriam ser subservientes. Então, ainda há a sustentação dessa ideia da maldição de Cã. A partir do momento que as teorias antropocêntricas vão assumindo o controle e as teorias teocêntricas, ou seja, religiosas, vão perdendo um pouco a sua importância, outras teorias começam a ser criadas para justificar ou para explicar a diferença entre os indivíduos por suas cores de pele. A gente tem aí, ao longo do século XIX, uma série de pensadores que nós já vamos tratá-los pela alcunha de cientistas, porque a ciência estava em desenvolvimento, que vão criar teorias para explicar o porquê que os negros são inferiores aos brancos. Dentre essas teorias, a gente tem, por exemplo, a teoria do darwinismo social, que foi uma teoria que pegou o que Darwin tinha proposto na sua descrição da evolução das espécies e trouxe para o campo social, dizendo que havia sujeitos que estavam mais adaptados à vida em sociedade e sujeitos que estavam menos. Então era normal que os mais adaptados predassem os menos adaptados e usassem esses menos adaptados ao seu favor para o seu desenvolvimento. Então que isso seria parte de um desenvolvimento da sociedade. A gente sabe que isso não tem nada a ver, que na realidade essa dominação se tratou de momentos históricos em que determinados sujeitos, naquele contexto de dominação, detinham privilégios e puderam dominar outros povos, né? E não tem nada a ver com um melhor desenvolvimento, com estarem mais adaptados socialmente. Há também uma teoria do determinismo biológico, que ela vai ser uma junção com a teoria de um outro sujeito, que se chamou Gobineau, que criou a teoria da superioridade da raça ariana. E aí, o determinismo biológico vai vir e vai dizer, bom, isso é determinado pela biologia, não é determinado pela sociedade, é pela natureza. Então, os sujeitos brancos são superiores e têm uma estrutura cerebral, um crânio, os músculos, todo o seu sistema muito mais desenvolvido do que os negros. Isso é dado pela natureza. Esse determinismo biológico, então, nega o condicionamento social que foi imposto aos sujeitos negros e brancos ao longo da história. Essa negação do meio social, essa negação da sociedade que a gente vive sobre os sujeitos é absurda, porque nós já sabemos há algum tempo muito bem que nós somos frutos da sociedade em que nós estamos inseridos e que ainda que haja todo um artefato biológico no nosso corpo, a cultura vem, se sobrepõe a esse artefato a ponto de que nós adestremos os nossos sentidos mais primitivos e, inclusive, sejamos capazes de imprimir transformações no nosso corpo, transformações no que a natureza trouxe. Então, eram teorias absurdas. E essas teorias de que havia uma raça superior e outra raça inferior deram origem, por exemplo, também às propostas teóricas eugenistas, às quais o Brasil esteve diretamente inserido, que era a ideia de que se você separasse brancos e negros, ou seja, se você purificasse as raças, você teria então aquela raça branca superior, melhor, mais desenvolvida, mais forte,
para o desenvolvimento do mundo. Então era importante não contaminar. A eugenia seria uma higienização da raça, não contaminação dos brancos por esses sujeitos negros que pertenciam a um grupo menos capaz intelectualmente, um grupo inferior, mais animalizado. Essas eram as teorias eugenistas. A gente ainda tem uma perspectiva eugenista no Brasil, uma vez que nós temos uma periferia, né, uma população periférica, nós temos sujeitos que ocupam as posições de pobreza e miséria, majoritariamente negros por conta da nossa história. Por conta de que nós abolimos o período tenebroso da escravidão e inserimos os negros de qualquer maneira na sociedade. Nós simplesmente os jogamos numa sociedade racista, no auge da sua eugenia, no auge do determinismo biológico, que estava inspirando toda a Europa, e obviamente aqui não seria diferente. As teorias eugenistas foram, por exemplo, as teorias que inspiraram as matanças que o nazismo propôs a determinados sujeitos em nome da purificação e da superioridade dos arianos. É absurdo e, no entanto, nós continuamos eugenistas e racistas. Também é importante colocar aqui dentro do hall de teorias que foi criada a teoria da democracia racial. Essa teoria ela foi construída pelo Gilberto Freire, um autor brasileiro, dizendo que no Brasil nós não teríamos preconceito. Preconceito seria aquele que a gente tinha que era segregacionista nos Estados Unidos, que era muito claro, que colocava negros e brancos numa situação absolutamente contraditória, mas que no Brasil negros e brancos sempre conviveram. Então que não tinha como não falar que nós não temos preconceito. Aliás, nós vivíamos numa democracia racial. Na semana passada, ou retrasada, um ser, que eu não vou citar o nome, mas absolutamente bestial, falou num programa que realmente nós temos uma democracia racial no Brasil, que nós vivemos e crescemos e nos desenvolvemos miscigenados do romance, usou o termo romance para se referir ao que foi uma onda de estupros de brancos sobre mulheres pretas que foram escravizadas. Então, essa teoria nega todo o fato de que a inserção ou a relação dos brancos com os negros aqui sempre foram relações de poder, foram relações de abuso, abuso sexual, abuso econômico, abuso da própria vida para o seu bel prazer. Então dizer que nós temos uma democracia racial porque nós somos muito miscigenados e porque o branco convive com o negro é absurdo. O conceito de raça hoje, ele é usado através de uma perspectiva social. Biologicamente, nós sabemos que não existe raça. Nós todos pertencemos à mesma raça. A nossa diferenciação genética, do ponto de vista das ciências da natureza, não é suficiente para dizer que nós somos formados de raças diferentes. No entanto, remetendo à sua própria origem, raça é uma criação social e nós continuamos trazendo a perspectiva de raça dentro das ciências humanas para dizer que há sim uma hierarquização dos sujeitos de acordo com seus aspectos físicos, que faz com que alguns sejam muito poderosos, que sejam muito ricos e estejam no comando, e outros sejam empobrecidos, explorados e desumanizados. A ideia da manutenção do termo raça é justamente escancarar o racismo, e ele deve continuar sendo usado para demonstrar e escancarar o fato de que nós vivemos numa sociedade cuja hierarquia social entre brancos e negros mata uma população de maneira covarde e absurda, seja diretamente ceifando a vida desse sujeito por meio de ações violentas, seja indiretamente impossibilitando que esse sujeito tenha uma inserção social digna, um acesso a direitos dignos. Então, a gente vai continuar usando o termo raça, que é a maneira de escancarar o racismo. Dizer que não temos raças, que somos todos humanos, que a continuação da utilidade desse termo é absurda, é invisibilizar um problema que não é de fato natural, é única e exclusivamente social. Então, nós precisamos da utilização desse termo para a mobilização
mobilização da sociedade em prol do combate ao racismo, que é um tema caro, um tema urgente e que mais do que nunca no Brasil, por exemplo, se faz interligado com todos os outros sistemas de opressão. É isso, pessoal. A ideia é essa, então, retomando algumas coisas que alguns de nós já vimos, trazendo novas discussões aí, pra gente seguir na próxima aula sobre os movimentos de combate ao racismo, sobre o movimento negro e sobre outras teorias aí com relação ao racismo.